Querido professor, querida professora da classe dos jovens, muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros e eu já quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos diante de nós com um novo trimestre. Eu não sei se é a primeira vez que você começou agora a lecionar como professor de escola dominical ou se você já é um professor veterano. De igual maneira, nós precisamos e sabemos disso, por isso estamos aqui para nos preparar melhor, para servirmos nessa grande obra do ensino da Palavra de Deus. E nós, neste canal, primamos em dar recursos adicionais para você. Ainda que nós acompanhamos, lemos e estudamos como base da nossa lição a revista da CPAD da Escola Dominical, nós buscamos sempre colocar esta mesma lição de uma maneira didática, que interaja como perguntas, como uma conversa com os nossos alunos para que o entendimento seja melhor e a aplicação seja melhor. Também nós cuidamos de colocar alguma coisa adicional que seja intimamente ligada com o assunto da lição e comprovada biblicamente, para que você tenha, caso o tempo da aula ou aquilo que esteja na revista, não pareça suficiente para preencher tudo, a gente não precisa aqui entre nós com aquela palavra enrolar um pouquinho, Nem está colocando dinâmicas, enfim, tentando algumas coisas que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Mas nós queremos aqui contribuir e esperamos em Deus que nos ajude para tal e, portanto, nós compartilhamos com você a cada aula este roteiro aqui, 3 tópicos, 3 subtópicos, eu sempre apresento para você na descrição do vídeo, é gratuito, você pode baixar à vontade e também colocamos uma atividade que geralmente é feita no princípio da aula para aquecer os motores ou no encerramento da aula, neste caso da primeira aula vai ser no encerramento, ou seja, alguma coisa para nós fazermos os jovens pensarem, como permitindo Deus, trazer o ensino que foi dado na aula para uma profundidade maior nos seus corações e nas suas mentes, e esse é o propósito dessas atividades. Alguma ou outra vez a atividade vai ser feita no meio da aula, no entanto, na maioria das vezes no começo e final. Então, nós trazemos tudo isso como recurso adicional para você e eu espero em Deus que você e seus alunos sejam ricamente abençoados por isso. Então, nós dividimos a nossa primeira lição, que vamos estudar sobre a carta de Tiago, uma carta muito prática, muito forte, muito forte. Toda a Bíblia ela é forte para nós porque nos confronta em muitas coisas daquilo que nós pensamos e vivemos. A carta de Tiago é especial para isso. E neste sentido, é muito próprio nós estarmos trazendo para os nossos jovens uma idade que nós vamos enfrentar o mundo de cara, Na escola até o ensino médio, ele está ao nosso redor, a pressão é muito grande, mas a partir da idade da juventude, dentro do contexto de universidade ou do mercado de trabalho, ainda é uma pressão muito mais forte já, alguns pensando em formar família e tudo isso, precisamos realmente estar ancorados na verdade da palavra de Deus e o que é melhor do que termos ela lançada na nossa cara bem diretamente como Tiago consegue fazer para nós. Então, um convite à autenticidade, e a autenticidade é o tema que o comentarista colocou como título de cada uma dessas 13 lições. Nós vamos dividir o estudo em três tópicos. O primeiro dele vai ser a carta de Tiago mostra que Deus se preocupa, e aí nós vamos listar 3 coisas. Em segundo lugar, nós vamos falar que a carta de Tiago mostra que a autenticidade conduz à integridade. Eu vou diferenciar estes 2 termos aí, vou explicar por que nós estamos falando assim e trazer algo profundo neste segundo tópico para a sua e a minha vida. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a carta de Tiago mostrando os propósitos de Deus para cada crente. Portanto, nessa lição introdutória, nós vamos trazer um panorama geral, conforme foi trazido pelo comentarista, mas trazendo um recurso adicional, como já dissemos aqui. Vamos ao primeiro tópico. A carta de Tiago, ela mostra que Deus se preocupa com 3 coisas. Primeiro, Deus se preocupa com o que nós cremos. E a pergunta que nós vamos ver é isso que você crê? Quando Tiago questiona, então nós vamos ouvir este questionamento de Deus, é isso que nós cremos. Segundo, Deus se preocupa com o que nós fazemos, é isso que você faz. E a terceira coisa que Deus se preocupa é com o que nós sentimos, é isso que você sente. Então, neste questionamento de Deus através da caneta, de Tiago, dos escritos de Tiago, nós vamos encontrar que Deus está se preocupando com essas 3 áreas. E a primeira delas, como dissemos, é o que nós cremos. Veja aí mesmo em Tiago, capítulo 2, versículo 14, depois saltaremos ao 19. O texto diz o seguinte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Quando nós encontramos um questionamento, essa é a pergunta. É isso que você crê?
É isso que você crê, que alguém pode dizer que tem fé e não tem obras? Vamos ao 19. Tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. E aí ele até faz a colocação. Você faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, esta pergunta, este questionamento que você vai encontrar algumas vezes na carta de Tiago, é nós entendendo que Deus se interessa em saber aquilo que nós cremos. O que nós cremos é importante, porque se nós cremos diferenciado daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus nos instrui, nós não vamos acabar num bom fim, não vamos acabar nos aproximando de Deus e da verdade. E o que acontece muitas vezes é que às vezes nós somos introduzidos a determinados assuntos na igreja, no contexto evangélico, mas não temos um conhecimento profundo e por isso podemos crer de maneira às vezes que não está corretamente. Então Deus tem interesse em saber o que nós cremos. E esta carta, como em outras partes da Escritura, o texto bíblico usado pelo Espírito Santo nos constrange, nos pergunta, coloca um dedo em rixe sobre nós e pergunta, é isso que você crê? E é importante, você viu, você vai ver na Bíblia Jesus fazendo isso e na carta de Tiago em particular também, nós vamos ver Deus preocupado, se interessando em saber o que é que hoje, no seu conhecimento, até onde você chegou, aquilo que você crê. João capítulo 11, versículo 26, é o caso de Jesus, dizendo... E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí ele perguntou a essa pessoa com quem ele estava conversando, crês tu nisso? Então, ao Jesus perguntar esta confirmação, ele está interessado em saber se a fé, o conhecimento, o entendimento daquela pessoa está junto com aquilo que ele está falando. Então, aprendemos primeiramente que esta carta mostra que Deus se preocupa com o que cremos. Segunda coisa, Deus se preocupa com o que nós fazemos. É importante nós sabermos disso. Alguns acham que é só o coração. Se no coração está tudo bem, se no coração eu sou de Deus, o que eu faço, ou como eu me comporto, ou como eu visto, ou o que eu falo é o de menos. Não é assim. Nós vamos aprender nesta carta que Deus se preocupa, se importa com o que fazemos. E a pergunta seria essa, é isto que você faz? Vamos ainda em Tiago capítulo 2, onde estamos. Versículo 3, o texto diz o seguinte... Em atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, ou seja, ele vai continuar aqui, mas vamos parar aqui só para ver o que está acontecendo. Esta pessoa do cenário que Tiago está falando é alguém que faz acepção de pessoas na prática. Ele, neste contexto aqui, vai falar do coração e, afinal de contas, nós temos que entender que se nós damos privilégio a alguém que tem dinheiro, a alguém que tem o novo iPhone, um novo computador ou iPad do Mac, alguém que tem uma roupa de grife importante e colocamos alguém que não tem, alguém que mostra claramente pelo seu exterior que não tem condições financeiras e nós damos privilégios diferenciados, nós respeitamos a eles de maneira diferenciada, isso é aquilo que nós estamos fazendo, mas o que nós fazemos, segundo a Bíblia Sagrada, é um reflexo daquilo que está dentro de nós, daquilo que nós sentimos. No entanto, é importante nós entendermos, e é o que estamos estudando neste primeiro tópico, que Deus se importa com ambas as coisas. Deus está olhando para as nossas ações e as nossas ações refletem aquilo que está dentro. Elas não estão desconectadas. Então, nós também aprendemos em olhar para as nossas ações. E Tiago aqui deu um exemplo que me parece bem próprio daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A verdade é que nós somos preconceituosos. Não queremos ser, e olha, indistintamente de quem nós sejamos, podemos estar, vamos dizer, com menos conhecimento e tratamos ao que tem mais conhecimento com distinção diferente de outros que como nós não tenha. E vice-versa, alguém que tem muito conhecimento também trata com distinção ou acepção aquele que tem e aquele que não tem. Ou seja, pecamos os dois, os que têm e os que não têm. Amém? Por quê? Porque isso é a natureza do homem. No entanto, a palavra nos chama e pelo Espírito nos dá o poder, a autoridade de sermos diferentes. Nós não somos diferentes como crentes porque somos especiais em nós mesmos. Como eu já disse, todo ser humano sente do mesmo jeito, ou bem parecido.
Amém? No entanto, é o poder de Deus. É a vida deste evangelho pelo Espírito de Deus que habita em nós, que nos vai capacitar em poder para sermos diferentes da sociedade. Então, isso é possível e a gente aprende aqui nessa palavra que Deus se importa com aquilo que nós estamos atuando. Ainda um exemplo de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 16, o texto diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que a nossa luz interior seja resplandecida, ou seja, vista claramente pelos de fora através das nossas obras. Ou seja, o que nós fazemos importa para Deus. Aleluia. Então, aprendemos neste segundo subtópico. Terceiro subtópico, o que sentimos. Ele se preocupa com o que sentimos. É isso que você sente? Tiago, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, aqui neste texto, está trazendo aquele contexto que nós falamos da pessoa que fez acepção na prática, sentou o rico em um lugar e mandou o pobre ficar de pé, né? Foi o que Tiago está dando um exemplo aqui prático, ok? Ora, ele disse: se você cumprir a Escritura, a lei real, a lei de Deus que deve estar escrita em seu coração, você, que é amar ao próximo como a si mesmo, você faz bem. Mas se nós fazemos acepção de pessoas, e como eu concluí aqui, a tendência nossa humana é fazê-lo, então estamos em pecado. Veja como o Tiago é tão direto. Mas a grande pergunta, ao lermos uma história, um exemplo como esse, uma confrontação como essa, é a seguinte pergunta: é assim que eu sinto? Será que eu também faço acepção? Porque, teoricamente, nós não queremos. Eu e você dizemos, teoricamente, eu não aceito isso. Nós somos todos iguais diante de Deus. Nós temos o mesmo valor. Nós cantamos aquele antigo corinho que diz, você tem valor, não é? O Espírito Santo habita em você. E nós dizemos que isso é o valor, nós somos iguais para Deus e somos todos iguais. Na teoria, na prática, Tiago estava certo para a geração dele e pelo Espírito de Deus ele está certo até a geração de hoje. Por quê? Porque nós sentimos a mesma coisa. Agora, para entender que eu sinto isso, eu preciso ser confrontado pela palavra. Quando nós lemos um texto desse e somos perguntados pelo Espírito através do texto, é assim que você sente? São coisas como essa que você faz? Então nós somos aí confrontados por Deus para o nosso melhoramento. Aleluia, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. Vamos a um exemplo de Jesus? Mateus 14, 30 e 31. Diz o texto: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ora, este exemplo aí é uma história muito conhecida nossa de Pedro, que viu Jesus andando sobre o mar, perguntou ao Senhor se eras o Senhor mesmo, me disse que eu faça ter contigo, né, que eu possa ter contigo, e Jesus disse, vem, e ele começou a andar sobre as águas, mas neste caminho nós vemos nestes dois versículos que nós lemos, dois sentimentos de Pedro que entraram na sua vida neste processo. O primeiro foi o medo, não é? Quando ele viu as ondas, quando ele sentiu o vento, o texto bíblico diz que ele teve medo. Então Deus se preocupa, Deus se importa com o nosso sentimento. E Jesus no versículo seguinte perguntou, por que é que você duvidou, ó homem de pequena fé? Ao ele dizer pequena fé, ele já estava explicando para Pedro, para mim e para você, que nós precisamos acrescentar a nossa fé, crescer a nossa fé. Nós vamos estar falando sobre isso lá no finalzinho deste estudo, né? Mas a realidade é essa. Deus se preocupa e se importa como nós sentimos. O medo é natural do ser humano, mas Deus se importa em saber e reconhecer, e que nós reconhecemos exatamente para alcançarmos a ajuda dele. E para Pedro a ajuda chegou. Quando ele sentiu medo e começou a afundar, a mão do Senhor foi estendida para socorrê-lo. E a mensagem da vitória veio. Homem de pequena fé. O que eu e você aprendemos? Nós precisamos ter mais fé. Amém? Então, estes textos mostram para nós, em Tiago e no demais da Bíblia,
tomamos o cuidado de colocar um texto de Tiago em cada um destes tópicos, né? E um texto de Jesus também, para ver e mostrar na prática e nas escrituras que Deus se importa com o que cremos, com o que fazemos e o que sentimos. Segundo tópico da nossa lição, do nosso estudo, e eu quero fazer um parênteses antes de entrar nele, é que se você por acaso nunca leu a Bíblia inteira, em um ano, ou talvez nem leu em toda a sua vida, eu quero te dar uma oportunidade de se juntar a mim. Nós estamos juntos fazendo uma leitura bíblica no começo deste ano, começamos em janeiro, 1º de janeiro, há um grupo no WhatsApp, não é, que nós abrimos para somente este propósito. Ali não se vai falar de nada mais a não ser da leitura bíblica. Nós vamos estar postando, né, os capítulos de cada semana que vão ser lidos. Essa leitura vai ser feita mais ou menos de forma cronológica, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, dando este sentimento da cronologia bíblica, e eu convido você a ser parte. Então vou deixar aqui o código QR para você entrar nessa comunidade, na página ali, baixar, não é, o calendário da leitura, mas se você decidir entrar no grupo do WhatsApp também, este calendário semanalmente vai ser passado para você, onde você vai poder estar checando ali, não é, se você leu aquele dia ou não. Os vídeos da leitura vão ser feitos por mim, né, porque eu vou comprovar para você que eu estou lendo também junto com você. Através destes vídeos você vai receber. Se você atrasar, pode estar assistindo os vídeos, não é necessário assistir os vídeos, mas eu convido a você de todo o coração que aceite o desafio do Senhor. Se este foi um sonho seu, eu quero entrar junto com você neste sonho. Ou se você foi alguém que leu já a Bíblia, mas muitos anos atrás, e entende de Deus. Estamos chegando no fim dos tempos, estamos no trabalho do ensino da palavra. Deus há de nos abençoar se nós colocarmos a mão neste arado e nos prepararmos melhor. Então venha comigo, eu te convido neste projeto. Segundo tópico, portanto, é a carta de Tiago mostrando que a autenticidade conduz à integridade. E esse sentimento me veio no tópico 2 do nosso comentário aqui da lição da CPAD, quando no subtópico 3 o autor diz um convite à autenticidade. E como a palavra autenticidade é o foco deste trimestre nosso, eu entendo a autenticidade como sendo colocar para fora aquilo que nós somos por dentro. Ou seja, falar, agir a verdade do que há em nós. No entanto, a palavra integridade, e o autor usou essas duas palavras aqui neste mesmo subtópico. Lá no parágrafo 2º, ele vai falar, este convite é um chamado para uma vida de integridade. E a integridade significa aquilo que ele colocou aqui no começo, né, nessa coerência de 3 coisas. A coerência daquilo que você crê com aquilo que você pensa e faz e pratica. Quando nós temos uma crença, né? Cremos em alguma coisa que seja verdade, depois planejamos ou pensamos ou caminhamos de dentro de nós naquele mesmo caminho, fazemos projetos baseados naquilo que nós cremos e atuamos este projeto, portanto, trazemos à prática esta mesma verdade. Se essas 3 coisas estão alinhadas, essa é uma pessoa íntegra. É alguém que o que ela crê, ela planeja a sua vida baseada nisso e ela pratica a sua vida baseada nisso. Ora, a pessoa que é autêntica, ela é aquela que coloca ou expressa ou traz para fora, para o seu entendimento, porque está lá dentro alguma coisa nossa que nós cremos, somos, entendemos. O ser autêntico é colocar para fora, expressar pela nossa expressão facial, pelas nossas palavras, pelos nossos escritos, por aquilo que nós fazemos com as nossas obras, o que está dentro. Ora, ser autêntico pode ser muito problemático, que é uma das coisas que nós vamos estar ensinando neste tópico aqui. Por quê? Porque nem sempre o que está dentro é muito bom. Nem sempre o que está dentro é correto diante de Deus, ou seria o melhor caminho de Deus. E eu e você sabemos. E vamos aprender neste tópico aqui algumas coisas muito importantes. É por isso que é tão necessária a palavra de Deus. Para nós conhecermos e permitirmos a Deus acertar o que está dentro para poder, em autenticidade, caminhar para a integridade. Vamos falar do tópico aqui, porque eu penso que a gente vai aprender mais dessa maneira, sem falar tanta teoria. Olha lá. Os tópicos nós dividimos em 3 subtópicos. Seja autêntico para consigo mesmo, para se conhecer. Segundo lugar, seja autêntico para com Deus, para ser mudado. Em terceiro lugar, seja autêntico para com os homens, para convencê-los. Portanto, autêntico é ser quem você é, colocar para fora. O que acontece muitas vezes culturalmente conosco? Nós sentimos algo, pensamos uma coisa, mas botamos o sorriso que a gente chama de gerente de banco e agimos e falamos
incoerentes com o que nós somos. É falta de integridade. Ora, a lição, essa série de lições, nos está chamando a viver uma vida autêntica, ou seja, que nós podemos livremente colocar para fora o que nós somos. Mas na prática nós não podemos colocar para fora tudo que nós somos. Sim ou não? Ok, sim. É triste, mas é a realidade. Agora, como mover isso para o bem? Como mudar essa situação? Será que eu e você estamos felizes de toda a nossa vida, toda a nossa caminhada com Cristo? Ter problemas, ter marcas, ter dores, ter prisões que a gente não pode colocar para fora? Porque se nós formos autênticos, significa colocar para fora essas coisas. Então, a verdade é que nós não queremos ser muito autênticos. E talvez até não deveríamos ser. É contraditório. Mas por quê? Porque o que está dentro tem algum problema nele. E é por isso que nós vamos ensinar este tópico. E por isso que ele se torna tão importante para nós neste dia. Por quê? Porque há como sair. É um processo. Mas a autenticidade, ela é uma ferramenta positiva. É o que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Primeiro, seja autêntico consigo mesmo para se conhecer. Tiago capítulo 4, versículo 1. Diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos nossos ou nos vossos membros guerreiam, ou seja, Tiago está botando em riste, está confrontando as pessoas para olhar que entre eles há guerras, há pelejas, há problemas, há dissensões, há briga, há competição. É normal. Ao mesmo tempo não deveria ser, porque imagina se nós formos autênticos para colocar para fora isso, que tipo de cristão nós somos? E é por isso que muitas vezes o evangelho está sendo confrontado, dizendo que tipo de cristão? Mas nós que estamos de dentro da casa, nós sabemos que é uma dificuldade que está lá. E nós em nós mesmos até hoje não tivemos o poder de sair dela, mas vamos falar sobre ela aqui. Não podemos então ser autênticos assim. Mas o primeiro passo no caminho é ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo. E Tiago vai trazer estas perguntas para nós, né? Algumas vezes até confrontando, nos chamando, falando palavras fortes e feias para nós, para nos abrir os olhos, porque o importante é nos reconhecer. Marcos capítulo 7, 21 a 23, diz Jesus a seguinte coisa, que é muito importante nós entendermos. Ele diz o seguinte, porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus está expondo para nós que, olha, se nós formos autênticos e tivermos assim, vai ser um problema, inclusive para os de fora. Vai escandalizar, e tem escandalizado a muitos. Nós que somos crentes de dentro, a gente sabe, eu não sou perfeita, você não é perfeito. Ora, então nós não podemos ser autênticos. Nós não podemos ser autênticos. Ou seja, o que é autêntico? Colocar para fora aquilo que nós verdadeiramente somos e sentimos. Não tem. Mas nós estamos em busca da integridade, que é o quê? Alinhar o que eu creio, e eu creio em tudo que é de bom, e você também. E os seus alunos também. Queremos o melhor, cremos no que é correto. Então nós temos que alinhar o que cremos com os nossos propósitos e planos, projetos, com as nossas ações. E agora não estão. A gente não pode ser autêntico, trazer para as ações, trazer como projetos, trazer para a nossa boca aquilo que está cheio, porque Jesus disse, olha, tem este mundo de coisas dentro de você, mas é necessário para começar este processo, esta autenticidade, esta verdade, esta honestidade para conosco mesmo. É necessário eu e você fazer aquilo que eu fiz agora diante de você, é ler essas palavras e dizer, realmente, no meu coração tem essas coisas. A verdade é essa. Eu não sei nem como tirar, não gosto, eu acho que está errado. Mas está aqui dentro. E na hora de eu atuar, eu tenho atuado diferente com aquele que tem, o que não tem. Eu tenho meus propósitos, minhas buscas daquilo que eu desejo para o futuro. Tem coisas aí que são mesquinhas por natureza, que não são verdadeiramente de Deus. Qual é o segundo passo? É ser autêntico para com Deus. É uma vez você reconhecendo que você tem estas coisas ruins ainda aí dentro, é ser sincero, é ser autêntico para com Deus. Não é orar, ai, Senhor, né, e só falar das coisas lindas e etc, como se você fosse um santinho. Não, Senhor, eis aqui, Senhor. Este é o homem, esta é a mulher que eu sou. Ser autêntico para quê? Para ser mudado. Deus, pela sua palavra, você vai ver vários exemplos, que ele confronta as pessoas
com esta realidade, pergunta se ele sabe onde eles estão, para permitir mudar. E aqueles que aceitam este chamar de atenção de Deus, mudam e são transformados. E agora estaremos no caminho para aquilo que a gente quer, se é que nós queremos. Se não estamos contentes com isso que habita, que está no nosso coração ainda fermentado, coisas da carne. Eu sei que o Espírito Santo habita lá, mas nós ainda estamos na carne. Escute, por favor. O Espírito Santo já habita no nosso coração, nós somos de Deus, mas quando você lê Gálatas, você aprende das obras da carne e do fruto do Espírito. Quanto mais você alimenta as coisas do Espírito, mais você naturalmente vai frutificar as coisas do Espírito. Quanto menos você alimenta as coisas do Espírito, mais você vai frutificar a tua natureza humana, que ainda está em nós, que é a carne. E é isso que vai mostrar-se através dessa luta que nós estamos falando dela agora. Então, a segunda coisa é ser autêntico para com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Diz assim: ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. É projeto, tá vendo aí? Alguém fazendo projeto. Aí ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que, olha a palavra ensinando, devias dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Terminamos no 16 aí. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Tá aí. Se nós nos aproximarmos de Deus em sinceridade, com os nossos projetos, dizemos, Senhor, né, tá aqui, passaremos e etc. Esse é o meu projeto. É esse vídeo que eu estou assistindo, é este livro que eu estou lendo, é esta pessoa que eu estou seguindo, é aqui que está o meu coração para Deus. Quando chegamos na palavra de Deus, ele vai nos redarguir. Se nós somos sinceros, ele diz, não está bem assim. Não está bem assim porque você não é dono da sua vida, você não sabe do dia de amanhã. O que a gente devia falar é se o Senhor quiser e se viemos, ou seja, colocar este projeto humildemente na presença de um Deus que pode todas as coisas. Mas agora ele diz a verdade para nós. Quando nós dizemos a verdade para Deus, Deus diz a verdade para nós. A verdade de Deus é dura, é duríssima. Por quê? Porque como nós lemos o versículo que Jesus falou, do coração do homem saem todas essas coisas. E é muito forte nós chegarmos à conclusão que nós, crentes, podemos ainda ter no nosso coração tais coisas. Mas a verdade é essa. E quando nós somos autênticos, sinceros, verdadeiros para com Deus, ele nos fala toda a verdade. E a verdade é o que Tiago falou aqui. Vocês estão gloriando-se nas vossas presunções. E esta glória, este processo que está acontecendo, é maligno. Então, o que acontece se eu descobrir que este caminho, essa minha presunção é maligna? Eu vou buscar a Deus para consertar. Eu vou pedir a Deus ajuda para acertar o meu projeto, porque Ele me ama e Ele quer que eu suceda, que eu tenha uma carreira, que eu, enfim, seja uma boa mãe, que eu, enfim, sirva ao Senhor e seja abençoada. Ainda que com sofrimento, ou ainda que com as minhas falhas, ou ainda com o que seja no caminho, Deus quer o melhor para mim. Nós entendemos isso. Amém? No entanto, quando nós aprendemos que há algo errado, nós temos uma chance de mudar. Nós temos uma chance de ouvir de Deus, então, qual é o caminho certo. E se nós somos verdadeiros, escute, por favor, para com Ele, Ele é verdadeiro para conosco. Lucas, capítulo 17, versículo 4 e 5, o texto diz, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Que é isso? Jesus estava ensinando uma coisa, que ele chegou a uma conclusão que os discípulos não conseguiram mais aceitar. Falou, quem é o ser humano que pode viver tal santidade, tal graça? Aí a única palavra que eles puderam falar para Deus, para Jesus ali, não é? Nos acrescenta a fé, Senhor, por favor, nos ajuda a nossa fé. Essa é a verdade, tá aí. Se nós somos sinceros para com Deus, e a pergunta do apóstolo que começou essa conversa foi essa, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ou seja, a intenção era muito boa. Mas a pessoa, já perguntando quantas vezes, já significa que estava meio que cansado, né? Será que Deus vai me dar um ok aqui, um aval de que está tudo bem, que tantas vezes só e já acabou? Não. Para surpresa dele, o nível que Deus nos quer é como o de Cristo mesmo. E quem seria como Cristo, a não ser que Deus intervenha na nossa vida? E é por isso que os discípulos, quando ouviram a resposta de Jesus, só puderam pedir uma coisa, acrescenta-nos a fé. Irmãos, e este é o mistério.
Quando nós somos verdadeiros para com Deus, Ele é verdadeiro para conosco e nos faz entender exatamente o que a gente precisa. Agora, quando a gente pede o que a gente verdadeiramente precisa, porque a primeira pergunta não é o que a gente precisa, é o que a gente pensa que precisa. Mas quando nós interagimos verdadeiramente com Deus, Ele, pelo seu amor, nos vai dizer toda a verdade, vai dizer o que nós verdadeiramente precisamos. E ao entrar em contato com esta verdade, aí cabe-nos nos render, dizer o Senhor, então me ajuda, me dá o poder, me dá fé, me dá o entendimento, me dá a visão, me dá força, me dá tudo, e o Senhor é bom para nos dar. Quem pode dizer amém? Então temos que ser autênticos para conosco mesmo, para poder se reconhecer, se conhecer e se reconhecer. Temos que ser autênticos ou verdadeiros para com Deus, para que Ele possa nos dar o caminho da mudança, nos ajudar a sermos mudados. E temos que ser autênticos para com os homens, para convencer. Uma das características dessa geração pós-moderna é essa, é a autenticidade. Ninguém mais quer as superproduções. As pessoas, quando ouvem a você, quer saber se você é aquilo que você fala mesmo. Se essa pessoa que está vendo aqui atrás da câmera é uma pessoa que acredita, vive, faz exatamente o que ele ou ela está falando. Falsidade há por todo lado e nós, como geração, nos cansamos dela e queremos ver e conhecer a verdade. Pelo menos a princípio, né? Então, a autenticidade com o homem é o que faz convencer. Nós não convenceremos, né, o mundo do evangelho se nós não pudermos viver este evangelho. E nós já descobrimos aqui neste tópico que por causa das falhas, nós precisamos da ajuda de Deus. Para que alinhemos em integridade e por fim, então, nós possamos convencer ao mundo. Porque na teoria, somente na pregação da religião, o mundo já está cheio. Tem religião de sobra alternativas. Você vai dizer, mas a minha é a verdade. Por quê? Porque ela transforma, porque leva o homem para o céu. A parte de levar para o céu, sim, se for transformado. Mas e a parte do transformado? Se você e eu não somos exemplos dessa transformação, como é que nós vamos convencer? Vamos ao texto bíblico? Tiago capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz o seguinte: porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, o mundo não blasfema o nome de Jesus? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ou seja, o evangelho, a igreja, muitas vezes é blasfemada pelos de fora, porque nós não estamos cumprindo as Escrituras. Nós temos o que cumprir. E se nós cumpríssemos e vivêssemos a Escritura, debaixo da ajuda e do poder do Senhor, nós poderíamos convencer. Claro que quem convence é o Espírito, mas seríamos veículo de ajudar este processo e não atrapalhar. Muitos de nós entendemos esta realidade dentro das nossas casas, com os nossos pais sendo fora, diferente do que são dentro. A conversa na frente das pessoas, diferente das conversas dentro de casa. Nós aprendemos isso no nosso ambiente de trabalho, que o nosso chefe na frente de um cliente é atrás das portas, conosco, ele fala outra coisa. E nós não podemos nos conduzir assim, porque isso é falta de integridade, né? Aonde é que este chefe, aonde que este pai está sendo autêntico? Por trás. Esta é a sua autenticidade, essa é quem ele é. Mas precisamos ser verdadeiros, trazermos essa verdade diante de Deus para que nos possa mudar, para, por fim, atuarmos e sermos veículos de transformação de Deus, da parte de Deus para a humanidade. Mateus capítulo 5, versículo 16, ainda o texto diz: assim resplandeça a vossa luz. Nós já lemos este texto, mas é o mesmo sentimento. Diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, para que o homem glorifique a Deus, para que o homem se acerque a Deus, para que o homem queira chegar, se receber e estar no caminho de Deus, ele tem que ver as nossas boas obras. Ele tem que ver a luz de Deus em nós, radiante, para que, em vendo isso, ele possa glorificar e querer a Deus. Então, aprendemos isso aí. Autênticos para conosco mesmos, para com Deus e para com os homens. Terceiro tópico e finalizando este estudo com este terceiro, não menos importante, pelo contrário, é que a carta de Tiago mostra os propósitos de Deus para cada crente. O primeiro propósito que nós vamos falar aqui é o despertamento para a realidade. O segundo propósito é o amadurecimento na fé. E terceiro propósito, o crescimento espiritual. Jovem, a sua carreira com Cristo está só começando, porque agora nós vamos amadurecer como pessoas e temos a oportunidade de amadurecer na fé.
Muitos perdem essa oportunidade e mantêm-se, como diz a Bíblia, como meninos na fé. Que Deus te ajude em nome de Jesus. A você que é professor, a trazer esta verdade que eu estou falando para a sua sala de aula. Abrir na sua sala de aula a oportunidade de um amadurecimento de fé. Você vai ajudá-los pelo ensino da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai ser o agente principal desta obra, junto com a palavra, porque eles trabalham em parceria para fazer esta obra na vida de cada um. E a carta de Tiago vai ser importantíssima para tal. O despertamento para a realidade é o primeiro subtópico. Tiago 4:4 diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É isso aí. A beleza da carta de Tiago é que ela põe a verdade na nossa cara sem pena. Primeiro, nos chamando com nomes que jamais aceitaríamos. Se não fosse vindo da palavra de Deus, eu e você não aceitaríamos ninguém nos chamar de adúltero ou adulta, mesmo que seja adultério espiritual. Porque é uma palavra muito forte. É uma acusação muito grande. Mas ela é verdadeira. Porque ele explica aí para nós, jovens ou adultos, que se nós somos amigos, que nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Ele diz, qualquer que quiser, até se o seu projeto, lembra do que você crê com o seu projeto, com a ação? Até se você só quiser, no seu projeto, ser amigo do mundo, que esse é o contexto do Novo Testamento, você já está dentro de você se tornando inimigo de Deus. E mundo é tudo que está fora do reino de Deus, da verdade de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus, da lei de Deus. Então você não precisa ir para o poço das drogas, das boates para estar no mundo. É um entendimento profundo que Deus lhe vai dar ao nós estarmos aqui a cada lição na escola bíblica dominical, e isso é o que você vai trazer aos seus alunos. Deus vai te dar crescimento e amadurecimento na fé. Você vai para a escola para amadurecer nas ciências e nos conhecimentos deste mundo, mas é muito bom que você venha aqui para amadurecer com Deus, o Deus criador do mundo, que conhece as coisas que muitas vezes eu e você vamos ser expostos lá fora e deveríamos ter olhos para discernir as coisas, e ele conhece e nos dará aqui na igreja, aqui no contexto da escola dominical, aqui no reino de Deus, discernimento e entendimento. Então, Tiago é esse homem usado por Deus para dizer na cara que quem quer ser amigo do mundo constitui-se, não é Deus que faz inimigo dele, não. A pessoa se está constituindo pela natureza daquilo que ele está fazendo e amando, inimigo de Deus. Quem de nós em sã consciência quer ser inimigo de Deus? Ninguém. Mas quem de nós não é tentado a ser amigo do mundo? Numa ou noutra área. E tem uma coisa. Nós adulteramos, segundo o contexto do Novo Testamento, não é nem no momento de ter relações com o homem ou com a mulher. É no momento que nós desejamos. No momento que nós já estamos interagindo com ele, com ela. Agora, este adultério que Tiago está falando não é o adultério da carne, da sexualidade, é o adultério espiritual, porque está falando do mundo e da igreja, significando uma mesma coisa, que nós não pecamos com o mundo, como nós dissemos, no momento que nós estamos lá, inclusive no adultério ou na fornicação pura. Nós adulteramos no momento que nós já estamos trocando fotografias, no momento que nós já estamos lendo determinados artigos, no momento que nós já estamos abrindo o nosso coração para a prioridade deste mundo, nós já estamos fazendo. Despertar para essa realidade é a carta de Tiago vai fazer. Romanos 7, 18, 19, o texto diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, é Paulo dizendo, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Agora veja aí Paulo, irmão, se você está dizendo, irmã, eu acho que você está exagerando um pouquinho, a gente não é tão mal assim, não é tão difícil assim essa luta, enfim, nós, né, é pouca coisa, eu sei que alguma coisa a gente falha, mas isso está aí dentro de nós, será que isso está dentro de nós? Será que é verdade o que a irmã está falando? E eu agradeço a Deus por este texto aí. Porque o apóstolo Paulo,
Um homem que viveu uma transformação, irmão, e foi usado por Deus numa dimensão que nenhum de nós pode nos comparar com ele. E ele diz estas palavras. Ele diz, olha, dentro de mim existe este mal, porque o meu corpo, a minha natureza humana ainda não foi redimida, a espiritual sim. Mas é uma força tão grande que, ainda que eu queira fazer o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse faço. Claro que isso ele não coloca para permitir que nós vivamos no mal, pelo contrário, mas para demonstrar que ele mesmo era o primeiro que vivia esta luta, não é? E isto é o que a palavra de Deus nos faz. Nos despertar para a realidade interior, que muitas vezes, neste evangelho fácil, que nós estamos nos imergindo nele, nós não pensamos nestas coisas. Mas quando nós voltamos para a nossa velha e linda igreja, a nossa bela e antiga escola bíblica dominical, a nossa maravilhosa palavra de Deus, nós somos despertados e Tiago vai ser usado para isso. Segunda coisa, o propósito de Deus é o amadurecimento na fé. Capítulo 4, ainda aí mesmo, de Tiago 7:8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então, o desejo, o propósito é nos trazer para perto de Deus, é nos amadurecer, é fazer-nos chegar mais perto dele, como diz este texto aqui, né? É sujeitar a Deus, é ganhar as armas de como vencer ao diabo. Tudo está na palavra para nós amadurecermos. Deixo ainda o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Que é isso? Paulo tinha revelações de Deus, era um homem usado por Deus, mas sofria algumas coisas. E pediu para Deus, tira de mim, Senhor, este sofrimento. Aí Deus responde para ele, a minha graça, Paulo, te basta. Não vou tirar, não vou tirar. Você vai ter esta realidade de sofrimento na vida, e eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. É suficiente para você. E o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Amadurecimento na fé. Aí olha a resposta madura agora. Então eu de boa vontade, ou seja, eu vou aceitar, vou fazer o que? Eu vou brigar contra Deus? Eu quero servir a Deus, eu quero ser obreiro do Senhor, então eu não vou brigar contra Ele. Mesmo que dentro de mim eu gostaria mesmo de estar livre destas provações, ou desta dor, ou deste problema. Se ele diz que a graça dele basta, a graça dele há de bastar. Amadurecimento na fé, irmão. E olha a conclusão de Paulo. Então eu, de boa vontade, da minha vontade, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Então eu vou olhar para minhas fraquezas, em vez de olhar para ela e xingar e maldizer o dia que eu nasci, por que eu sou assim? Não, eu digo, Senhor, vou glorificar a Deus nas minhas fraquezas. Senhor, eu sou fraco mesmo, mas glorifica, Senhor, o teu nome. Ajuda na minha fraqueza, usa-me apesar dessa debilidade para pregar o evangelho, para fazer isso ou aquilo, para estar na presença do Senhor. Isso é amadurecimento na fé. E o crescimento espiritual é o terceiro subtópico aí. No mesmo capítulo 4, nós estamos só lendo nele aí nesse tópico, né? Versículo 9 e 10, o texto diz, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É complicado, porque nós gostamos de vídeos que diz o contrário, né? Até mesmo textos bíblicos que dizem, olha, diga o fraco, eu sou forte, né? Forjai espadas, e etc. Bênção. Mas no processo do crescimento espiritual, Deus precisa trabalhar de uma maneira lá no profundo, porque o crescimento, ele começa lá da raiz, né? E é este o tratamento que Tiago, a carta de Tiago e a palavra de Deus vai fazer para nós. E para este crescimento acontecer, ele diz, sinta as vossas misérias, lamentai, comece ao invés de ficar rindo para tudo, viver essa vida fútil, comece a chorar. Né? Mas quando é que você vai chorar? Quando acontecer aquilo que nós estudamos no segundo tópico. Quando nós somos autênticos para conosco mesmo e por Deus. Mas isso é para quê? Para crescer a nossa fé. E eu termino este estudo com Efésios capítulo 4, 13 a 15. E logo depois vou passar para a atividade que é bem interessante para você trazer isso, professor, aos seus jovens para pensarem. O texto de Efésios 4, 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda
roda por vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, se nós queremos crescer à perfeição que Deus propõe para nós, é isso que Ele quer de nós. O propósito não é ficar lamentando. O lamento é parte do crescimento. O choro é parte do crescimento, mas o propósito de Deus é a perfeição. Então, se nós queremos caminhar aí, vamos caminhar juntos neste estudo, neste trimestre, nestes estudos bíblicos para crescermos. E a atividade para os jovens, no encerramento dessa aula, eu botei 4 perguntas para você aqui, se você baixar este roteiro que está mais uma vez disponibilizado na descrição do texto. Nós temos 4 perguntas, eu penso que isso aqui você pode fazer sem precisar que eles escrevam, é mesmo para fazê-los pensar, e somente a primeira pergunta é alguma que você pode ouvir a opinião de 1 ou 2, no máximo de 3, as outras é mesmo para deixar este pensamento, de alguns minutos no final da sua aula para este propósito, e será bem sério, porque veja as perguntas. Primeiro, como ser autêntico comigo mesmo? Baseado no segundo tópico da lição, Como ser autêntico e, claro, também baseado naquilo que você estudou. Você já leu a revista, você sabe que isso está 100% do que está escrito aqui. Como ser autêntico consigo mesmo, ou seja, fazer eu entender aquilo que eu verdadeiramente sou. Descobrir o que eu sou por dentro, meus segredos que estão escondidos até de mim mesmo. Então, essa é uma pergunta. Pare para pensar. Até é muito bom nessas perguntas, irmãos, deixa aqui entre eu e você, que somos professores, nós praticarmos a resposta para nós mesmos. Conhecermos as nossas respostas, porque se nós não conhecermos as nossas respostas, nós não vamos poder ajudar e guiar na sala de aula a outras pessoas. Então, a primeira pessoa que tem que saber responder isso, mesmo que seja, essas respostas são muito individuais. E eu gosto disso porque é assim que Deus trabalha, na nossa individualidade. Amém? Nós somos totalmente diferentes, moramos em lugares diferentes, temos idades diferentes, sentimentos diferentes, propósitos diferentes, enfim. Mas toda a palavra de Deus é para nós em sua completude, e a primeira pessoa que tem que responder sou eu e você. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda, será que eu me descubro mais quando eu participo de uma aula como essa? Seria mesmo a palavra de Deus um espelho para que eu possa verdadeiramente me enxergar? Afinal, quem nos conhece melhor do que Deus? Então, essas são perguntas óbvias, mas que faz a pessoa refletir naquilo que a gente está perguntando, Terceira pergunta. Se eu sou honesto, como nós estudamos, eu descubro as minhas imperfeições. Se eu sou honesto comigo mesmo, Deus pode agir em mim? A pergunta é essa. Se eu não me abrir com Ele? Será que eu sei que eu sou assim, mas se eu ficar escondendo isso enfim, é como quem deixa passar, esconde na sua vida, mas bola pra frente, vamos conversar de outro assunto mesmo com Deus. Será que Deus é um Deus que nos muda, entra, invade a casa, Sem nós darmos esta abertura, começa a conversa, senta para conversar, porque começar a conversa ele pode até fazer pela palavra, mas ele senta para conversar, sem que nós demos espaço, é aquele texto de Apocalipse, Estou à porta e bato. Se alguém abrir, então entrarei e ceiarei com ele. Ou seja, eu vou comer, eu vou sentar, eu vou estar junto com ele se alguém abrir a porta. Essa é a resposta, com certeza, mas a pergunta é bem aberta para nós e eles poderem entender isso. Será que Deus pode agir em mim se eu não me abrir? Então, aprendemos com isso que nós devemos nos abrir. E por último, será que eu estou disposto a ser corrigido por Deus? Essa é a última pergunta muito importante, que se você entender de Deus, de fazer esta atividade com a sua aula, você pode fechar isso dizendo, é isso que Deus vai fazer conosco neste trimestre, E que Deus possa usar a você para falar com eles, a eles a chamarem os outros que deixaram já de vir à escola dominical. E quanto mais a sua aula se tornar interessante no lado humano e divinamente desafiante, eu tenho certeza que Deus há de mover e trazer de volta, trazer mais corações e quebrantar e trabalhar naqueles que estão já ali diante de você. Eu tenho uma curiosidade para saber quantos alunos você tem na sua aula. Para mim é um privilégio. Eu não leciono hoje para os jovens, a não ser aqui no YouTube agora. Mas eu tenho uma curiosidade, porque para mim é um privilégio muito grande poder ensinar para esta idade, ainda formativa, Todos nós podemos aprender alguma coisa, mas é uma idade que desta e mais para baixo sempre é um processo diferente das nossas vidas, Então eu me sinto muito privilegiada de estar junto de você nesta obra e uma vez ou outra eu vou te pedir algum feedback porque, como eu disse, eu não tenho uma sala de aula nessa faixa etária para ver a reação, para sentir este caminho. Você é a minha janela para conhecer e reconhecer se o que eu estou ensinando aqui está funcionando, se está sendo válido, se é interessante, se tem realmente
movido, aquilo que nós no coração entendemos que Deus haverá de fazer, mas é você que vai estar na vanguarda. Eu só tenho esta oportunidade de estar compartilhando com você, mas é por isso que eu tenho que orar com você. Enquanto eu compartilho o que eu tenho, de graça dá e o que eu de graça recebi, cabe a você, né, levar ao grupo, aos jovens, em nome de Jesus. E eu só posso estar, depois de compartilhar isso, orando por você, para que Deus te use em nome de Jesus. E se você tiver algo para compartilhar, por favor, não deixe de falar no nosso chat, também nos procurar através da mídia social onde nós estamos, no @simplepentecostal ali no YouTube, professora Manuela Barros, como você sabe, mas no Instagram, Simple Pentecostal, no Facebook, da mesma maneira, e no X, né, também da mesma maneira. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.